Olá, irmãos e amigos, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero chamar a sua atenção para mais um vídeo do estudo que tem como tema Vivendo pela Fé. O sexto vídeo desse estudo. E aquele versículo de sempre, Abacuque 2, versículo 4, que nos diz assim: Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Graças a Deus, porque já estamos no sexto vídeo e falar de fé é falar de um assunto por demais relevante, porque podemos comparar a fé com o combustível espiritual desta locomotiva que nos faz caminhar para Deus, para a eternidade com Deus. E queremos aplicar um subtema como sempre nós aplicamos em todos os vídeos. E o assunto nesse subtema é a tríade fenomenal da fé. Sabe, você já viu aquele pensamento, já ouviu um pensamento que alguém já falou? Que o que é fé? Fé é crer no incrível, ver o invisível e receber o impossível. Isto é fé. E nós queremos adaptar este pensamento às Santas Escrituras, à Bíblia Sagrada, sabe? Hebreus 11:1 nos diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Então, fica bem coerente, né? O versículo com o pensamento. Hebreus 11:1 com o pensamento. Primeiro, crer no incrível. O que é incrível? Incrível é tudo aquilo que não é crível, porque é inexplicável, não dá para crer, não tem como crer, não é crível, então é incrível. E a fé alcança isso. Com a fé, nós alcançamos algo fenomenal, extraordinário. Louvado seja Deus. Crer no incrível, no fenomenal, no inexplicável e no extraordinário. Isso é fé. E podemos ver algumas coisas que são incríveis, fenomenais, registradas nas Escrituras, como, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Êxodo capítulo de número 14, a partir do versículo 15, nos informa que Deus abriu o Mar Vermelho. E ainda mais, ele enxugou a areia, o povo passou a pé enxuto por dentro do Mar Vermelho. Então a fé é crer no incrível. Louvado seja Deus. Naquilo que não dá para crer. Realmente, se não for crente, como é que vai se crer num fenômeno tão sobrenatural como este? Louvado seja Deus. Então, alguns fatos incríveis
que a Bíblia Sagrada passa para nós, nos informa, como a abertura do Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 15, como também lá em Josué capítulo 10, versículos 12 e 13, diz a Bíblia que Josué ordenou que o sol parasse. E o texto diz que o sol parou. Então, quer dizer, Deus parou o sistema solar, o sistema planetário, Terra, Sol. Deus parou a Terra para que o Sol não girasse em torno da Terra por algumas horas, para que assim o povo de Deus fosse capaz de vencer a guerra contra aquele exército inimigo. Eles estavam precisando de claridade, senão seriam vencidos. Então, a fé nos traz coisas inexplicáveis. A ciência, a filosofia, a tecnologia não tem como explicar esses fenômenos. Louvado seja Deus. Entre outros e outros acontecimentos que também nos mostram que realmente são coisas incríveis, coisas que não dá para crer se não tiver Deus na vida. Em segundo lugar, crer no incrível. Agora, em segundo lugar, ver o invisível. Já imaginou? A fé faz você ver o invisível, como por exemplo, Gênesis capítulo 28, versículo 12. Jacó viu uma escada que ligava dos céus à terra, da terra aos céus, e anjos subiam e desciam naquela escada. Então, isto é ver o invisível, o que ninguém viu, somente Jacó viu, porque Deus mostrou para ele. Como também, por exemplo, Isaías capítulo 6, Deus mostrou para Isaías, o chamado de Isaías ali para ser profeta. E Deus se mostrou incrivelmente, maravilhosamente para Isaías. Isaías viu os céus abertos, Isaías viu o próprio Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E os serafins que proclamavam a sua santidade, exaltava ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluias. Então, isso é fé. Ver o invisível. Pela fé, João viu a santa cidade, a Nova Jerusalém. Ele que foi preso na ilha de Pátimos, e Deus elevou ele até a Nova Jerusalém. E ele viu aquela cidade de uma dimensão cerca de 2.200 quilômetros quadrados, 2.200 quilômetros de altura, 2.200 quilômetros de extensão, 2.200 quilômetros, cada quina que você chegasse e olhasse, cada esquina que você chegasse e olhasse, cerca de 2.200 quilômetros era aquela cidade, em dimensão, em largura, em altura e extensão.